Logo depois, pessoal, vocês têm aí nota mínima e nota máxima. Isso eu coloquei só para termos uma base, né, para a gente saber. Número 2, que diz respeito à nota. Qual é a nota mínima e nota máxima, pessoal, que a gente pode receber em um texto? Isso vai variar de banca para banca, né, e vai variar de concurso para concurso. Por exemplo, no Enem é de 0 a 1000, né? Tem redação nota 0, tem redação nota 1000. Na FCC é de 0 a 100. No CESP é de 0 a 10, né? Então tu pode ter uma redação de 0 a 10, ou uma redação de 0 a 100, ou uma redação de 0 a 1000. Isso aqui eu vou dar o padrão que geralmente se usa na FCC, que é o padrão de 0 a 100 pontos, tá? Obviamente com as adaptações que forem possíveis e necessárias. Nós temos que saber que tem uma nota mínima que é 0, tem uma nota máxima que é 100. E varia de quanto em quanto, pessoal. Isso independe da banca atualmente, varia de quanto em quanto. Na FCC era de 0 a 100 e variava de 5 em 5. Antigamente, variava de 5 em 5 pontos. Como assim? Nota máxima, 100. Qual era a segunda nota mais alta depois de 100? 95. Depois 90, depois 85. Só que com isso, a redação parou de cumprir a função que ela tinha. Qual era a função que ela tinha? Desempatar. Uma das questões era desempatar. Porque numa prova de 50, 60, 70 questões, muitos candidatos acertam a mesma quantidade de questões. Mas é mais difícil dois candidatos tirarem exatamente a mesma nota na redação. Então a redação terminava sendo um ponto importante de diferencial. Só que o que terminou acontecendo, pessoal? Todos os candidatos das primeiras posições tinham que notas? 100, 100, 100, 95, 95, 100, 100, 100, 95, 95, 95. Ou seja, a redação perdia uma função, né, que era uma função avaliativa. E aí depois se reduziu para 2,5 pontos e depois virou praticamente livre, né? Tu pode tirar a nota que for. Quando é de 0 a 10, por exemplo, pode tirar a nota quebrada, inclusive, pode tirar 8,7, 6,4, 7,5, mas este aqui vai ser o parâmetro. Um medo que vocês têm. Vocês têm medo de que o texto seja mal avaliado? Um avaliador mal preparado? Ou um avaliador que tenha muita maldade no coração e destrua o teu texto, dando uma péssima nota? Vocês têm esse medo? Acho que não precisa muito, pessoal. Pode haver injustiça? Pode haver injustiça, porque sempre pode haver injustiça. É claro que pode, né? Daqui a pouco tu vê um texto e diz assim, esse texto merecia uma nota superior a 75 e esse texto tirou a nota 75. Ou tu vê um outro texto e diz, esse texto tirou a nota 85, eu acho que não é um texto 85, seria um texto 70, 75. Eu tenho uma tese, vocês vão entender, isso é humano, tá? Olha pra cá. Eu vou corrigir 20 redações. Vocês concordam que, de alguma maneira, a primeira redação vai balizar as outras 19? Eu querendo ou não querendo? Tu não consegue corrigir um texto, limpar a tua memória, corrigir outro, limpar a tua memória, corrigir outro, limpar a tua memória. Isso só se o cara pudesse corrigir um texto por quinzena, entende? Não. Corrijo hoje, paro. Em abril, volto a corrigir mais um. Fim de abril, outro. Início de maio, outro. Porque senão, pessoal, tu lê o primeiro dos textos e aquilo ali vira um parâmetro balizador. Vira, sem dúvida, um parâmetro balizador. Então, eu li o primeiro, nota 80. Vou dar 80 para esse texto aqui. Vocês concordam que a partir dali, o que é melhor que aquilo é mais que 80, o que é pior que aquilo é menos que 80 e o que é mais ou menos aquilo é 80? Querendo ou não querendo, é isso que vai acontecer. Então, na verdade, pessoal, é muito complicado porque se fosse um único avaliador num concurso inteiro, ainda assim haveria injustiças. Porque o cara num dia podia corrigir de maneira mais flexível e no outro de maneira mais justa. Quer ver? O que CESP faz, pessoal? 2 corretores, 2 notas. E a nota final do teu texto é a média aritmética dessas 2 notas. Entendem, não? Então, um cara vai corrigir o teu texto, vai dar uma nota de 0 a 10, o outro cara vai corrigir o teu texto, vai dar uma nota de 0 a 10. E eles são tão corretos, vocês vão entender o que eu quero dizer, que se houver uma distância muito grande entre as 2 notas, o texto volta para uma recorreção. Aí tu vai dizer, isso é justo. Um corrige, outro corrige, é a média, e se for uma distância muito grande, o texto é recorrigido. Sabem qual é a distância que eles põem entre uma nota e outra para gerar recorreção? Tem que ser uma nota discordante em mais de 25% da nota geral da prova de redação. Ou seja, para o teu texto passar por uma recorreção, um tem que ter te dado 8 e o outro tem que ter te dado 5. 5 sobre 10. Se um te der 8 e o outro der 5,5, a distância é 2,5. 2,5 é 25% de 10, então ainda está valendo. Aí vocês, alunos, olham e dizem, isso é mais justo. Se tiver uma distância muito grande, recorrige. Nunca vai ter essa distância.
Nunca, 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 nunca. Se tu pegar 2 corretores com o mínimo de preparo, tu pode dar uma nota diferente do outro, mas não 3 pontos diferentes. Ninguém vai ler um texto e dizer, isso é um texto nota 4, e o outro dizer, tu achou? Eu achei que era 9. Precisamos de uma opinião de fora. A discórdia pode se dar em que nível? Eu acho que é 7, e o outro acha que é o quê? 8, talvez até 8,5. Isso já não vai para recorreção. É 7 mais 8 por 2, 7,5. 7 mais 8,5 dividido por 2, 7,75. Então, na verdade, a gente sempre está suscetível, pessoal. Pode ser que um corretor nos avalie melhor, pode ser que um corretor nos avalie pior, é claro que sempre pode. Mas, de modo geral, a correção é justa. Na segunda aula, eu vou trazer textos para vocês lerem, tá? Vocês acham que vocês vão saber me dizer o que é um texto melhor, um texto médio, um texto pior, nos 3? Sim ou não? E eu não preciso apresentar texto com diferenças assim, ó, nós vai, para tu enquadrar no péssimo. E um texto com uma linguagem brilhante para tu colocar no ótimo. Pessoal, vocês vão ver, não há discórdia. Tem 3 textos, um pouco melhor, um mais meia boca, um pouco pior. É unânime entre a turma, é unânime geralmente, tem muito pouca discórdia. Qual é o melhor? O segundo. Todo mundo diz o segundo. Qual é o pior? O primeiro, sem dúvida. Qual é o meia boca? O terceiro. Mas não tem, é uma coisa incrível, pessoal. A gente tem habilidade, mesmo sem a preparação específica, para verificar se um texto é melhor, se um texto é mediano ou se um texto é pior. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar o nosso texto. Porque, em tese, um texto muito bom vai ser mais bem avaliado em qualquer tipo de avaliação. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Não. Um avaliador bem rígido vai avaliar melhor o bom do que o ruim. E um avaliador frouxo, ele também vai avaliar melhor o bom do que o ruim. O que vai acontecer é diminuir um pouco a distância entre eles. Mas, em tese, quem está mais preparado vai ir melhor em qualquer tipo de avaliação e quem está menos preparado vai ir pior em qualquer tipo de avaliação. Certo? Faz sentido? Próximo item, pessoal, que vocês têm aí que é bem importante. Prova eliminatória e classificatória. Sabe o que significa isso aqui quando tu lê no edital? Que a prova dissertativa ou a prova discursiva é eliminatória e classificatória. O que significa uma prova ser eliminatória e classificatória, pessoal? Sabem? Não. Isso é igualzinho nas provas objetivas, em algumas provas, né? Tem provas que dizem assim, ó, será eliminado o candidato que fizer menos 50% em cada uma das disciplinas, ou em ao menos uma das disciplinas. Tipo assim, então, não basta tu ter um desempenho global X, tu tem que fazer no mínimo tantas em tal matéria, no mínimo tantas, no mínimo tantas. Se cair abaixo em uma, tu já está eliminado. Aqui, pessoal, eu vou pegar, isso varia de concurso para concurso, mas eu vou pegar o parâmetro geral FCC, que também varia um pouquinho, tá? De modo geral, o que se faz é o seguinte, a prova é eliminatória se a nota for inferior a 50% da nota total, certo? Se tu tirar na redação, se nós tirarmos na redação uma nota inferior a 50% da nota máxima que pode ser obtida, é eliminação do concurso. Porque como é que se faz na redação, pessoal? Isso é uma coisa muito esperta que as bancas examinadoras fizeram, né? O que poderia fazer uma banca examinadora ficar com receio de colocar a redação como avaliação? Me digam o que seria um receio. Por que não colocar? Existe a questão da incomodação, que pode o aluno ficar insatisfeito com a nota, elaborar recurso, o recurso tem que ser avaliado, mas existe uma questão operacional mesmo, que é qual? 40 mil inscritos implica o quê? O recebimento de 40 mil textos. Só que, espertamente, do que as pessoas se deram conta? Não precisam ser os 40 mil textos corrigidos. Nós vamos fazer um ponto de corte nas provas objetivas e só quem ficar da posição 1 até 48, se for um cargo de analista, por exemplo, ou 1 até 60, só quem ficar na posição de 1 até 250 para técnico vai ter as redações corrigidas. Inclusive quem ficar empatado na última das pontuações. Entendem isso? Então eu decido assim, vão ser corrigidas as redações dos 100 primeiros colocados. Se houver 20 pessoas empatadas no 100º lugar, vão ser corrigidas 120 redações, certo? Então eles pegam só quem foi melhor nas objetivas e corrigem a redação dessas pessoas que foram melhor nas objetivas. Aí vem a correção da redação.
Tu gabaritou a prova objetiva. A tua classificação prévia, só das provas objetivas, é primeiro lugar. Tu está em primeiro lugar na classificação geral, com a prova objetiva. Teve a maior pontuação. Se tu tirar 45 na redação, o que acontece? Tu está sumariamente eliminado do concurso. Sumariamente eliminado do concurso. Certo? Então, se tirar menos, isso varia de edital para edital. A FCC, dependendo, põe 60 aqui como sendo o mínimo, né? 50%, 60%, e tem que olhar de acordo com os editais específicos. Mas estabelece-se um ponto de corte mínimo, tá? Isso é ruim, pessoal? O que vocês acham? É perigoso? Tem medo? Eu posso dizer uma coisa? Não me considere malvado. É uma coisa real. Eu tenho medo de tirar menos 50 e ser eliminado, professor. Beleza. Se não houvesse essa eliminação para quem tirou menos 50, tu estaria igualmente eliminado. Certamente. Entendem, não? Assim, só uma pessoa que teve um desempenho sobre-humano nas objetivas para tirar 40 em uma prova discursiva e seguir competindo. A soma dessa nota péssima na discursiva com a nota das objetivas tende a não te deixar num parâmetro bacana ou suficiente, entendem? Então isso aqui é só assim, ó, é um corte mínimo, e faz sentido, né? Vocês não acham que faz sentido? Uma pessoa que, em tese, não consegue se expressar com 50% da qualidade necessária da língua, não estaria preparada para ocupar determinados cargos ou cumprir determinadas funções. É um mínimo que eles estabelecem. A partir daqui, a prova se torna o quê, pessoal? A partir daqui, a prova se torna classificatória. Classificatória. Quando é que a prova é classificatória? Com nota igual ou superior, nota igual ou superior a 50%, certo? O que significa? Se tu tirar 50 sobre 100, 55 sobre 100, 60 sobre 100, essa nota da redação é somada ao teu desempenho nas objetivas, dependendo do parâmetro que se estabelece em termos de avaliação, e aí vem a tua classificação final. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? Diga. A colega perguntou se a avaliação do nível superior é mais rígida do que do nível médio, né? Isso é muito variável, em tese deveria ser, mas geralmente eu recebo pós-prova, tanto provas de nível médio quanto provas de nível superior. E não existe essa diferenciação de maneira bem clara. A gente pega uma prova de nível superior que tirou nota 85 e ela às vezes não é tão boa quanto uma prova de nível médio que tirou nota 80. Entende? Então, não existe assim um parâmetro geral. Até, o que pode acontecer é as de nível médio globalmente terem notas menores por haver menos carga informativa ou algo assim, mas não, de modo geral vai haver uma paridade de avaliação. Uma redação excelente tira a nota máxima no nível médio ou no nível superior, uma redação meia boca tira 70, 75, 80, 7, 7,5, 8, por aí, certo? Entendido isso aqui, pessoal? Então, assim, ó, nós temos duas missões, isso é muito importante, né? Eu vou começar a me preparar para escrever redação para um concurso. Quais são as tuas duas missões? Primeira, não ser eliminado. Tirar uma nota mínima que proporcione que tu não tenha uma eliminação precoce. A partir de não ser eliminado, tirar no mínimo 50, a gente vai começar a tirar 70, 75, 80, 85, 90. Uma pergunta, pessoal, o que vocês acham que é uma boa nota? Boa nota. Tirei uma nota na redação e fiquei satisfeito. Quanto? Mesmo. Quem acha que para ser boa teria que ser 95 ou 100? Levanta a mão, deixa eu ver. 95 ou 100. Não, melhor é, né? Melhor a gente gabaritar. Se der, ótimo. Mas eu digo assim, teu desempenho, para tu receber a tua nota de redação e dizer assim, cumpri minha missão na redação. Quem só ficaria satisfeito com 95 ou 100? Alguém? Quem ficaria satisfeito com 85, 90? Quem já ficaria satisfeito com 70, 75? Pois é, pessoal. Eu diria para vocês assim, ó, qual é a nota a se buscar? 100. Não, sem dúvida 100. Mas qual é a nota mínima a se buscar para que a redação comece a te ajudar, para que a redação não te prejudique? Eu acho que nós temos que pegar uma nota superior a 80%, certo? Acho que esse é um parâmetro de corte meio mínimo, assim. Pode uma redação 75 fazer com que a pessoa seja aprovada e nomeada? É claro que pode, porque vai ser somada ao teu desempenho na prova objetiva. Mas analisando individualmente a redação, eu diria para vocês que vocês têm de fazer uma nota entre 85 e 90 pontos. Esta é a nota a se buscar, certo? Buscou nota 85, 90, é um ponto já bacana para a redação. E agora está mais legal, pessoal, sabe por quê?
CESP sempre foi muito mais duro. FCC sempre foi muito mais frouxa na avaliação, sempre. Então, acontecia muito nos concursos da FCC de haver muitas notas 100. E eu acho que houve uma orientação geral, tipo, não faz sentido num concurso de 160 redações corrigidas, 50 tirarem nota máxima, não faz nenhum sentido. Então, você puxou muito mais na redação. Hoje está dificílimo tirar 100 na FCC, muito difícil. E no CESP? Assim, ó, não vai acontecer. Tirar 100 no CESP, assim, tu tem que te ajoelhar e chorar copiosamente de emoção, porque é muito, 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 muito rígida. Eu já recebi uma nota, pessoal, corrigida pelo CESP, uma aluna tirou sabe quanto? 0,42. 0,42. Ela até fez uma ironia, ela disse, pode ser avaliada com essa nota uma redação que foi escrita na língua solicitada, né? Tipo assim, eu escrevi em língua portuguesa, pelo menos, e tirei uma nota, mas daí era um tipo de prova diferente, pessoal, que é quando eles fornecem, quando o tema é mais específico, e aí junto vem um espelho de correção com todos os itens que tu deveria ter citado e notas correspondentes. Essa especificamente foi uma prova do MPU, que foi uma traição o que eles fizeram, pessoal, porque eles deram como sendo tema geral, e depois falaram de um tema um pouco mais específico, e sobre esse tema mais específico eles deram os sub-itens que cada um deveria ter falado. Então, se tu falou do protocolo de Kyoto, tu ganhou 2 pontos. Se tu não falou, 0. Se tu falou de tal coisa, 1 ponto. Se tu não falou, 0. Então, virou uma prova meio de charadinha, assim. Não bastava tu falar bem sobre o assunto, tu tinha que citar pontualmente aquilo que eles colocaram lá na grade de correção, que somava 10, certo? Então, eu digo assim, ó, não se preocupem com isso aqui. Não se preocupem com isso aqui. Certo? Porque eu até brinco, é muito raro uma redação vir com uma nota abaixo da eliminatória. Sabe por quê? Porque se o teu avaliador te achar despreparado, ele não precisa te dar uma nota abaixo da eliminatória. É só ele te dar o quê? 50. Ele consegue sozinho acabar com a tua vida, entende? Ele não precisa dizer, eu eliminei de modo que ela nem tem mais como concorrer. Com 50, 55, tu já não vai mais estar concorrendo, nós já não estaremos mais concorrendo às vagas que, em tese, vão ser concorridas pelos outros. Então, isso aqui é mais uma formalidade e é uma defesa que a banca tem que ter, né? Tipo assim, não, se tu não tiver um nível mínimo, tu não vai entrar, porque daqui a pouco tu gabaritou a objetiva, colando ou por sorte ou por chute, e tu é semi-analfabeto, a gente elimina aqui. Mas isso aqui seria mesmo só para eliminar quem tem muita dificuldade na língua portuguesa, porque a gente vai tirar uma nota superior a 50. E aí é que está uma das dificuldades, pessoal, que eu quero falar sobre a nota, que eu acho bem importante. Muito pouca gente vai tirar menos de 55, 60, 5,5, 6. Muito pouca. Sim? Muito pouca gente vai tirar mais de 8,5. E aí? Entende o que eu estou dizendo? Estamos todos espremidos numa faixinha bem pequenininha, bem pequenininha. Se tu pegar um universo de 280 textos corrigidos, eu diria para vocês que mais de 220 desses 280 estão acima dos 6,5 e abaixo dos 8,5. Entende? Acima de 6,5 e abaixo dos 8,5. Não tirou 6, tirou 6,5 ou mais, não tirou 9, tirou 8,5 ou menos. Então, tu tem uma faixinha de 2 pontos em que estão espremidos ali 100 candidatos, 150 candidatos, 200 candidatos. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Tem que botar na cabeça assim, ó, meio ponto numa redação é muito? Meio ponto é muito ou é pouco? Meio ponto podem ser dezenas de posições mesmo. 3 pontos numa redação, de 6,5 para 9,5, a gente entra no campo das centenas de posições. 2,5 pontos, 3. Tu pode sair da posição 18 e cair para a posição 140. Tipo assim, eu fui para 140 tirando tal nota e eu poderia ter ficado em 18º se eu tivesse tirado tal nota, né? Fui para 100º, 40º. Então, na redação, assim, pessoal, meio ponto é muito, 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 muito importante. Eu, quando eu corrijo, se alguém já fez curso de redação comigo ou já teve redação corrigida por mim, eu sou propositalmente muito rígido. Eu sou o pior dos painéis, entende? Eu sou o corretor mal-humorado e mal disposto com o texto. Porque não adianta tu ficar dando 85, 90, 95 para o aluno, porque isso é a nota que só tem como o aluno tirar no melhor dos dias com o corretor, no melhor dos espíritos, entendem? Então eu sempre faço uma média e procuro puxar para a nota que eu acho que é mínima. Tipo, quanto esse texto tu tiraria? 7, 8, eu dou 7. Quanto tiraria? 5,5, 6, 6,5? Eu dou 5,5. A ideia é puxar sempre para baixo, até para que vocês aprendam assim, a importância que tem meio pontinho numa redação, 1 pontinho, 0,7 e por aí vai. Certo? Até porque é o seguinte, né, pessoal? É muito candidato para muito pouca diferença de pontuação final. Concordam? Não está no campo assim, o cara fez 40 pontos mais do que eu.
né? A gente está falando de pontuações que são muito próximas. Com a redação valendo 30% da nota, como vale às vezes, imagine, se a redação vale 30% da nota, 30% da nota, cada ponto vale 3% da tua nota. Consegue entender o tamanho disso? Se a redação vale 30% da nota, cada um dos 10 pontos da redação, ou cada 10 dos 100 pontos, vale 3% da tua posição final no concurso. Isso é muita coisa, né? Concorda? Se a nota geral é de 0 a 100, errou 1, tu perdeu 3 já. Perdeu 1 ponto na redação, perdeu 3. Perdeu 2, perdeu 6. Perdeu 3, tu não vai passar de 90 na pontuação geral. É muito peso, então qualquer mínima notinha termina fazendo muita diferença para nós. Certo? Item 4, pessoal. Dei uma olhadinha aí no item 4. Eu coloquei no item 4 a pessoa em que devemos escrever. Sabem do que eu estou falando? Não. A pessoa em que devemos escrever. Em que pessoa deve ser escrito um texto? Em que pessoa deve ser escrito um texto? Que horas são, pessoal? 7h30? Tá. O que seria pessoa? Nós devemos escrever um texto na primeira pessoa, na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural. O que vocês acham? O que vocês acham? Por que vocês falam assim, pessoal? Não sussurrem, para fora. Em que pessoa vocês acham que nós deveríamos escrever um texto? Terceira do singular é assim, ó. Tem uma pessoa que é proibida. Tem outra pessoa que é ideal. E tem outra pessoa que na ausência da ideal a gente pode usar. Entende? Então nós teremos 3 opções. Uma delas a gente tem que riscar das possibilidades. A outra a gente pode usar e a outra a gente deve usar, mas eu vou dizer para vocês por que eu dou essa segunda opção, tá? Anota aí uma primeira informação. Jamais, qual é a pessoa que nós jamais podemos usar? Jamais usar primeira pessoa do singular. Jamais usar primeira pessoa do singular. Certo? Uma vez me aconteceu, sabem? Eu acho, eu penso, refletindo sobre isso, eu concluo, não se usa, certo? Eu falo assim, ó, não se usa a primeira pessoa, isso vocês devem já ter ouvido ao longo da vida, lembravam disso? Não lembravam disso? Que tu não pode usar a primeira pessoa. E tu não pode usar dados de pessoalidade, que é uma coisa que a gente não se dá conta. Muito frequentemente se lê o quê? Recentemente, aqui em Porto Alegre, não, entendem? Não se usa aqui em Porto Alegre. Não se pode usar aqui em Porto Alegre. Se tu quiser usar Porto Alegre, tu pode usar, mas usa o quê? Recentemente, em Porto Alegre ou na cidade de Porto Alegre, não é a tua cidade. Tu não tem que dar um dado que te diga como morador de Porto Alegre, ou residente, ou pessoa que está em Porto Alegre. Não se usa isso. Outro, pessoal, neste ano, procura não usar, isso é um dado de pessoalidade, é como se estivesse contando, eu estou escrevendo neste ano de 2017, entende? É melhor tu usar um recentemente do que usar o neste ano ou no ano passado. Usa em 2016, em 2014, em 2015, tenta não usar dados que te identifiquem. Quer ver uma coisa que é muito difícil, pessoal, não usar? Mais de uma vez já houve prova em que se debatiam questões de gênero, masculino e feminino. O impulso é tu revelar teu gênero dentro do texto, não é? Não eu como homem, mas em muitos textos eu lia nós mulheres, por exemplo. Nós mulheres, tararara. Cabe a nós mulheres. Não, não cabe a nós mulheres, cabe a quê? As mulheres. Acabou. Não é aqui em Porto Alegre, é simplesmente em Porto Alegre. E tem gente mais sem noção que daí faz coisas muito sem noção, pessoal. Tipo assim, há pouco tempo na Assis Brasil, sabe? Que para quem é morador de Porto Alegre, é uma avenida da Zona Norte que leva para a região metropolitana. Aí o cara fala que na Assis Brasil, na Rua da Ladeira, na Rua da Praia, que são alusões locais 100%. Então pensa sempre que tudo que tu colocar no teu texto tem que fugir do dado da pessoalidade. Não usa de maneira nenhuma, jamais usar, é proibido usar primeira pessoa do singular. Nem o pronome, nem os verbos, certo? Penso, concluo, verifico, não se usa. Tudo bem? Agora é que entra a questão, pessoal.
Tem uma pessoa que seria a pessoa ideal de se usar. Eu vou colocar assim, existe uma pessoa que é a ideal. Qual é a pessoa ideal de usarmos em uma redação? Alguém sabe? Qual é a pessoa ideal? Terceira pessoa pronominal. Qual seria a terceira pessoa pronominal, pessoal? Em vez de dizer eu acho, eu penso, eu sinto, eu concluo, eu verifico, o que se deveria dizer? O que seria? Observa-se que, piriri, pororó, verifica-se que, piriri, pororó, conclui-se que, piriri, pororó, certo? Esta é a pessoa ideal. Então, escrever assim, ó, deste modo, verifica-se que a situação social encontrada no Brasil atualmente, tararara, entendem? Nota-se em boa parte da população certa resistência a mudanças. Percebe-se nos segmentos sociais mais desabonados, piriri, pororó. Só que eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. Escrever na terceira pessoa pronominal, que é a pessoa ideal, traz consigo duas dificuldades. Quais seriam? Duas dificuldades que a gente tem que ter em mente. Se quiser escrever um bom texto nessa pessoa, a gente vai ter que saber lidar com essas duas questões. Quais são as duas questões com as quais teremos que saber lidar? Alguém saberia? Que é difícil nesse caso? Tem que tomar cuidado com a concordância envolvendo a partícula C, né? Lembram disso? Lembram de qual é a dificuldade de concordância da partícula C? Observa-se um problema, mas observam-se problemas, né? Verifica-se uma mudança de postura, mas verificam-se em muitas pessoas posturas menos adequadas. Tem que tomar cuidado naquelas situações em que o verbo vai para o plural e não vai para o plural. Já não tem tempo nesta aula de hoje para isso, mas é a concordância com a partícula C. Trata-se de pessoas, né? Porque se tiver a preposição não vai para o plural. Então tem que tomar cuidado com a concordância. Isso aqui, pessoal, é cada um fazer uma autoavaliação. Não adianta, eu tento escrever na pessoa certa e me quebro, porque eu erro as concordâncias, erro outras coisas e termino saindo tiro pela culatra, certo? Então, faz uma opção de abrir mão dessa pessoa e vamos para uma outra pessoa de que eu te falo daqui a pouco. E qual é a outra questão que nós temos que estar atentos se for usar essa pessoa aqui? Qual é a outra questão? Próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, mesóclise, ênclise. Lembram disso, pessoal? Lembram o que é isso? Partículas que atraem o pronome para antes do verbo, advérbios atraem, conjunções subordinativas atraem, pronomes indefinidos, pronomes relativos, pronomes interrogativos. Então, isto aqui é um cuidado que nós temos que tomar. Mesóclise, observar-se-á, concluir-se-ia. Próclise, quando deve ser, observou-se, notou-se e por aí vai. Então, se tu escrevesse numa redação assim, ó, nunca notaram-se tantos crimes quanto hoje em dia. Tem um erro, porque nunca é advérbio, puxa o pronome. O certo deveria ser nunca se notaram tantos crimes quanto hoje em dia. Se tu escrever deste modo, vírgula, se verifica que há uma camada da sociedade. Está errado. Depois de pontuação tem que ser próclise. Então teria que ser deste modo, vírgula, verifica-se que há, tarará, tarará. Se tu for colocar no início de frase, revelar-se-á desta maneira a sociedade justa pela qual tanto ansiamos. Por quê? Porque daí é caso obrigatório de mesóclise no futuro do presente, no início da frase. Então isso aqui são questões do português que estão envolvidas com essa terceira pessoa aqui. Porque isso aqui que termina acontecendo, pessoal, me digam vocês, bons alunos, vocês lembram dos casos de próclise, mesóclise e ênclise? Lembram bem assim, firme, firme? Quem é que atrai? Conjunção subordinativa, advérbios, todos eles, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes relativos. Mesóclise, futuro do presente ou futuro do pretérito, sem haver caso obrigatório de próclise.
Ênclise, início de frase ou logo após sinal de pontuação. Locuções verbais, se houver alguém que atraia antes, ou fica depois. Se não houver alguém que atraia antes, ou fica no meio ou fica depois. Vocês lembram bem disso? A carinha. Beleza. Ninguém lembra bem disso. Então, o que termina acontecendo? Tu vai lá na prova e escreve assim, ó. Percebe-se. Aí tinha um não aqui. Aí, o que eu faço? Com uma caneta vermelha, eu corrijo com caneta vermelha. Alguém tem algo contra? Não. Porque pedagogicamente é inadequado corrigir com caneta vermelha. Você chegou a essa conclusão porque tu induz o aluno a pensar que ele errou. Quando ele, na verdade, errou, né? Só que tu não pode dizer, tu tem que dizer que ele usou uma norma desviante, pá. Não, tô brincando, mas eu corrijo com caneta vermelha e risco mesmo, daí eu risco, puxo pra cá e faço assim. A maioria dos alunos não chega a pensar assim, o professor puxou para antes porque é caso de próclise, uma vez que nós temos um advérbio de negação, eu ratei. Geralmente se pensa o quê? O professor prefere antes, então daqui por diante eu ponho antes. Aí no outro texto tu escreve assim, vírgula, se percebe que piriri pororó. Daí o que eu faço? Circulo, risco, jogo para depois. Aí tu pensa que não, aí é sacanagem, né? Eu ponho antes, eu jogo para depois, eu ponho para depois, jogo... Então, eu já ouvi várias vezes essa pergunta. Pessoal, o pronome vai antes, professor, o pronome vai antes ou depois do verbo? Depende, às vezes vai antes, às vezes vai depois. É aquela coisa de próclise, mesóclise e ênclise que a gente tem de saber. Então, isso aqui é assim, ó, eu quero escrever a redação perfeita. Eu quero usar a mais adequada das pessoas. É a terceira pronominal, verifica, se constata, se observa, se nota-se. Mas daí tu tem que cuidar da concordância e tem que usar próclise, mesóclise e ênclise adequadamente. Sabe por quê, pessoal? Porque acontece uma coisa que é o seguinte, ó, o erro gramatical, ele é muito cruel. Por que o erro gramatical é muito cruel? Para ti. Não só porque ele tira ponto, porque o corretor é obrigado a te tirar ponto, mesmo que simpatize com o texto. Eu não tenho como não te tirar ponto. Entendem isso? Erro gramatical, eu não posso dar nota máxima para uma redação cheia de erros gramaticais, porque daí tu mesmo vai usar a tua redação para me ridicularizar, entende isso? Olha que palhaçada, 12 erros, aqui ele não marcou nenhum e me deu 10 ainda por cima, né? Porque aluno é uma raça má. Então, o que acontece? Tem erro gramatical, tipo um texto tem 1, 2 errinhos gramaticais, eu vou te tirar 2,5, 5 pontos. Tem 6, 7 errinhos gramaticais, eu vou ter que te tirar pelo menos uns 5, 7 pontos. Tem 10 erros gramaticais, eu vou ter que te tirar pelo menos uns 10 pontos. Eu não tenho como dar nota máxima ou quase máxima para um texto com vários erros de gramática. Então, daqui a pouco, só isso aqui já te dá 4 ou 5, entende? Escreveu tudo direitinho, não trocou S por 2 S, nem cedilha, X por GH, G por J, não trocou nada, tudo direitinho. Só isso aqui já te quebra daqui a pouco dentro da gramática. Professor, e se eu desistir dessa, qual é a pessoa daí? Aí tem outra pessoa que, embora não seja a ideal, é a possível. Não tira nota, só não é a mais adequada. Qual seria a possível, vocês acham? O nós, a primeira do plural. A primeira pessoa do plural. O que é a primeira pessoa do plural? É o nós. O que seria o nós, pessoal? Em vez de observa-se, verifica-se, conclui-se, o que colocamos? Observamos, percebemos, concluímos, etc. Observamos, percebemos, concluímos, notamos, questionamos e por aí vai. Por que esta aqui é mais fácil de usar que esta aqui? Porque não envolve a questão da colocação pronominal, não tem observamos se, observamos que piriri pororó ou observamos tal coisa. Nunca se erra, assim como nunca se erra a concordância. Então ela tira essas dificuldades gramaticais que eventualmente o teu texto pode ter. Na verdade é assim, ó, tu pode escrever na terceira pronominal ou tu pode escrever na primeira do plural, né? A gente pode escrever em uma pessoa ou em outra pessoa. Se a gente parar para pensar, se nós formos analisar a questão, isso aqui é só um acordo cínico, entendem? Quem é que pensa? Haja o que houver. Está no meu texto. Quem é que está pensando aquilo ali? Sou eu. Então, em tese, tanto faria eu dizer eu penso, nós pensamos ou pensa-se que.
A questão é o grau de universalismo que tu tá dando para cada uma das formas de expressão, entendem? Eu penso, pode ser algo absolutamente particular. É como se eu dissesse assim, não me interessam as outras bilhões de pessoas no mundo. Eu penso, é isso que eu estou expressando. Pensamos, tem um dado ainda de inclusão, concordam ou não? Pensamos, quem é que pensa? Eu e os outros que são como eu e os meus pares, eu e outras pessoas que estão aqui. Agora, se eu escrevo pensa-se, é como se eu estivesse dizendo o quê? Pensa-se que, observa-se que, nota-se que. As pessoas de bom senso, as pessoas equilibradas, o senso comum no melhor dos sentidos e por aí vai. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, observa-se que a realidade está cada vez mais violenta. Com o observa-se não é um dado pessoal, é como se eu estivesse dizendo qualquer pessoa é capaz de observar. Entendem? Agora, se eu digo observamos que a capacidade está mais violenta, parece que é mais restrito a um grupo menor, concordam? Do que no observa-se, que é bem mais geral e global. E se eu disser eu observo, bom, daí eu tiro qualquer validade universal da minha redação, porque é como se eu estivesse dizendo que isso é uma observação minha que pode ser real ou pode não ser real. Entendem isso? Não. Então anota aí mais uma observaçãozinha na pessoa. O objetivo é manter. O objetivo é manter a impessoalidade ao longo do texto. O objetivo é manter a impessoalidade ao longo do texto. Certo? Como assim? Aquilo que é muito particular, aquilo que é muito pessoal, aquilo que é opinião muito minha, deve ser retirado do texto. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Agora, uma coisa que vai fazer sentido. Vocês já devem ter ouvido ao longo da vida escolar, em algum momento, que para escrever um texto, tu tinha que ser de certo modo original, criativo. Nunca ouviram isso? Não falar o que todo mundo falaria, não usar os argumentos que todo mundo usaria, não apresentar o ponto de vista que qualquer um apresentaria. Eu vou dizer isso para vocês, este é o meu ponto de vista, e pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho certeza de que eu estou certo. Quando vocês forem escrever um texto, vocês não têm de se preocupar em ser originais. Sabem por quê? Porque a questão é assim, ó. Como é que seria original? Original poderíamos ser, se eu dissesse assim, apresentem propostas educativas para que as crianças se sintam mais livres no ambiente da sala de aula, sem perder a responsabilidade que se tem com o ensino. Aí são 1000 caminhos. Concordam ou não? Aí tem 1000 propostas para fazer e talvez 1000 propostas pedagogicamente adequadas, umas melhores, outras piores, e aí tu pode pensar no que seria melhor ou pior de se utilizar. Não sei se vocês vão entender o que eu estou falando, mas eu acho que sim. Agora, se eu dissesse assim, ó, a mesma tecnologia que pode ser utilizada para aproximar pessoas, pode ser utilizada para afastá-las. Disserte sobre esse tema. Quantos pontos de vista são possíveis? Terminei a minha pergunta, a hora que tu ficar à vontade, tu pode responder. Quantos pontos de vista são possíveis? Infinitos? Hã? Não só infinitos, finitos. Não só finitos, poucos. Não só poucos, certamente um. Concordam ou não? Ou discordam? Acho que eu estou sendo muito rígido e radical. O que vocês entendem por a mesma tecnologia que pode aproximar pessoas, pode afastá-las? Entendem algo disso? Não vamos entrar muito no debate do tema, mas acho que sim, né? A mesma tecnologia com a qual a gente estabelece vínculos virtuais, digamos assim, é aquela que muitas vezes está nos afastando fisicamente ou pessoalmente, certo? Uma coisa meio óbvia. E positiva ou negativa? O afastamento físico das pessoas, a diminuição da interação é algo positivo ou negativo? Tu não pode ser muito original, é isso que eu digo, porque em tese tu pode pensar o quê? Professor, para mim melhor. Eu gosto do meu cachorro, do meu quarto, do meu computador e ó, deu. Para mim o que tem de melhor é nunca mais olhar para a cara de ninguém pessoalmente. Eu vivo lá na minha realidade, ninguém me atormenta. Sim, isso pode ser um ponto de vista pessoal. Agora vocês concordam que o bom senso nos manda dizer que as pessoas devem manter a interação pessoal e não apenas virtual? Sim ou não? Vocês concordam que o bom senso nos manda dizer que esse afastamento físico é algo negativo? Sim ou não? Vocês concordam que o bom senso nos manda dizer que, embora a tecnologia deva seguir sendo desenvolvida, nós temos muito que cuidar com o uso que dela fazemos, porque este uso pode ser muito nocivo para as questões mais humanas, pessoais e íntimas? Sim ou não?
Então fechou. Nós não podemos ser muito originais nesse debate, entende? E daqui a pouco tu pensa, não, tem que ser original. Eu vou dizer o que isso é bom. Isso é bom. A gente não sai de casa, não é assaltado. Se a gente não fala com os outros, a gente não se frustra. Isso seria original, mas isso seria certamente descabido na leitura de qualquer pessoa. Eu leria e riria da tua cara, outras pessoas leriam e ririam da tua cara. Eu falo uma coisa, pessoal, que pode parecer terrível, mas eu acredito. Sobre os grandes temas, todas as pessoas têm de ter a mesma opinião. Todos. Menos os temas muito debatíveis. Mas os muito debatíveis não entram em prova. Entendem? A questão da prova não será o impeachment da Dilma. A questão da prova não vai ser o mensalão do PSDB. A questão da prova não vai ser o golpe do Temer. Não vai. Não vai. Todos esses que com certeza daí qualquer um de nós poderia ficar de um lado ou de outro, não vai. As questões são gerais, mas elas são mais amplas, pessoal. Por exemplo, a ação humana e o esgotamento dos recursos naturais do planeta. Quantos pontos de vista tu pode ter, pessoal? Vários. Tu pode dizer, tem mais é que usar, se acabar não sou eu que vou sofrer, é a geração futura. Isso seria um ponto de vista muito original, entende? Ou seria muito original a gente dizer, não, o ser humano não tem participação nenhuma. O ser humano está levando sua vida naturalmente, os recursos estão se esgotando porque é uma questão cíclica. Seria muito original. Agora, o bom senso nos manda dizer o quê? Existe participação humana no esgotamento dos recursos naturais? Sim. Isso é positivo ou negativo? Negativo. Devem-se tomar cuidados para que as coisas não terminem piorando? Sim. Entendem? Sobre os grandes temas não tem debate, pessoal, não tem debate. É justo que a lei seja aplicada de maneira diferente entre pessoas de diferentes classes sociais, de modo que os ricos são sempre privilegiados e os pobres prejudicados? É justo? Tu não tem como ser original. É justo. É justo. Por quê? Porque pobre não vale a mesma coisa que rico. Isso é um ponto de vista original, né? Agora, tu não tem como ser original nesse nível, tu vai ter que dizer o quê? Não é justo. Por isso que eu brinco, pessoal, não é uma prova de honestidade, é uma prova de adequação. Se tu é muito original, se tu não gosta muito de hierarquia, se tu gosta de fazer o que te mandam, o serviço público não é para ti. Isso faz sentido para ti? E se tu mostrar assim, eu escrevi a minha redação para deixar bem claro, não gosto de obedecer, tu vai atingir teu objetivo, tu não vai entrar no serviço público, onde tu teria que só obedecer, né? Tu vai ter que fazer uma outra coisa da tua vida. Eu falo isso meio brincando, mas é muito sério. É possível, depois a gente vai debater mais sobre isso, é possível que num texto tu tenha que defender um ponto de vista que não é o teu? É possível? Acham possível que não? Mas sem dúvida nenhuma, sim. Na vida social, vocês já tiveram que defender um ponto de vista que não era de vocês? Pela harmonia da mesa, do ambiente social, do teu relacionamento afetivo, da manutenção do teu relacionamento com os teus pais. Tu já teve que assumir uma postura que não era a tua? Entende o que eu estou dizendo? Alguém te faz uma pergunta pontual, sobre algum tema, sobre fidelidade. E a gente fala o que tiver que falar, pelo bem, entendem? Não só sobre esse tema, sobre todos os temas, sobre a maioria dos temas. A gente tem a noção do que cabe e do que não cabe. Só que sabe qual é o problema do texto? É o Facebook. E sem brincadeira. Vocês não notam como as pessoas são mais agressivas, por exemplo, no Facebook do que na vida? Como são mais radicais no Facebook do que na vida? Notam isso ou não notam? Por quê? O que falta? Pior que o filtro, falta a reprovação do olhar do outro. Entendem isso ou não? Daqui a pouco eu começo uma opinião aqui que pela cara de vocês eu já tenho que mudar. Entendem o que eu estou dizendo? Se eu tiver bom senso e um pouco de sensibilidade. Eu dou uma opinião machista. E digo, é ou não é? Vocês me olham. Se eu tiver um pouco de sensibilidade, eu vou dizer o quê? Claro que não, né, pessoal? Isso seria machista, isso seria preconceituoso, óbvio que não. E volto atrás, né? Agora, se eu não tenho, eu digo, tarará, é ou não é? É, e tarará. E aí sou eu falando por mim. Na redação falta o filtro do outro, entendem? Falta alguém te olhar e dizer assim, ó, na redação. E daqui a pouco tu tá falando coisas que eu não deveria falar. Então, não se preocupem em ser originais. É isso aqui, ó. Por que isso tem a ver com a pessoa? Porque é isso aqui. Quais são os pontos de vista que tu tem que apresentar? Os razoáveis, os plausíveis, os equilibrados, os humanos. Querem ver, pessoal? O Enem faz uma coisa legal. O Enem diz que tu tem que propor uma solução para o problema, respeitando os direitos humanos e qual é o termo que eles usam? Diversidade sociocultural.
Aí se usa isso para dizer o quê? Então o jovem não pode dizer o que ele quer, o que ele pensa. Isso, é isso que tu está dizendo para o jovem. Entendem? Como resolver o problema dos indígenas da Amazônia? Matando-os. É uma maneira de tu solucionar o problema dos indígenas da Amazônia, mas aí tu não vai estar respeitando nem os direitos humanos, nem a diversidade sociocultural. Entendem isso ou não? Como resolver a questão da criminalidade? Instituindo a pena de morte para todo e qualquer criminoso. Daí tu não está respeitando os direitos humanos, mínimos e básicos. Então, como são adolescentes que estão escrevendo, tu está dando norte moral para eles. Na prova de vocês não vai ter essa orientação. Não vão dizer, respeite os direitos humanos e a diversidade sociocultural. Mas está dito o quê? Respeite os direitos humanos, a diversidade sociocultural, a liberdade do outro, os direitos já conquistados. Tudo isso está dito, porque a gente não vai poder desrespeitar essas coisas. Então, é por isso que essa é a pessoa da redação. Porque essa é a pessoa equilibrada, razoável, que diz aquilo que deve ser dito, como deve ser dito, e por aí vai. Entendido isso, pessoal? Pode misturar, pergunta que alguns devem estar fazendo. Professor, eu tento fazer isso aqui e escorrego para cá, me dou conta e volto para cá. E escorrego e venho para cá e me dou conta e volto para cá. Tudo bem, o ideal seria ser numa pessoa ou noutra pessoa, mas eu nunca vi nota ser descontada por variação de pessoa ao longo do texto. E é difícil mesmo manter uma pessoa só, concorda ou não? Observa-se que os problemas envolvendo violência no país têm sofrido grande recrudescimento nos últimos tempos. Nota-se, além disso, uma postura egoísta por parte das pessoas e piriri pororó. Verifica-se, então, isso seria o ideal. Mas é muito fácil fazer o quê, pessoal? Percebe-se que a questão da criminalidade tem estado cada vez mais em voga do país. Notamos isso no dia a dia quando é muito comum tu usar um verifica-se e depois um notamos, aí tu volta para o percebe-se, aí tu vem para um concluímos e assim vai indo. Então tomem cuidado, mas não é exatamente um defeito se tu promover variação nisso aqui. Fechou? Mais um pouquinho só, pessoal. Próximo item, tá? Próximo item. Vamos começar a avaliação proposta pela banca examinadora. Nisso aqui tem uma diferença bem significativa entre CESP e FCC. Eu vou dizer para vocês por que eu vou escolher o parâmetro FCC de avaliação, tá? É porque, na verdade, assim, ó, um parâmetro está dentro do outro parâmetro, certo? Só para que vocês entendam de antemão, como é que CESP faz a avaliação, de modo geral, tá? O texto é avaliado pelo seu conteúdo textual. Faz sentido? Tu lê o texto, avalia o texto e dá uma nota. Dá uma nota. Essa é a nota preliminar. Depois, tu conta a quantidade de erros que foram cometidos no texto. Certo? E aí tu faz o quê? Pega a nota preliminar, digamos 8, e diminui dessa nota preliminar o número de erros cometidos sobre o número total de linhas do texto. Ou o número de erros cometidos sobre o total de linhas do texto vezes 2, dependendo da prova. É só o número de erros pelo de linhas, ou às vezes é o número de erros pelo de linhas vezes 2. Estão entendendo? Desfaz aqui, relaxa. Relaxa aqui, que é bem tranquilinho, tá? Olha só. Tu cometeu 15 erros gramaticais ao longo do texto. 15 erros gramaticais e escreveu 30 linhas. 15 erros gramaticais e escreveu 30 linhas. Então, o que se faz? Se pega a nota preliminar, isso está no edital, não precisa se preocupar. E dessa nota preliminar, tu tira o número de erros sobre o número de linhas efetivamente escritas. Então, qual é a avaliação proposta? Eu li teu texto e pensei assim, é um texto nota 8. Nota 8. Tá? Este texto nota 8, tinha 30 linhas e sobre ele, e nele eu cometi 15 erros. Entenderam? Qual é o cálculo? 15 dividido por 30 dá quanto? É um número redondo. Vai que tu consegue. Quanto? Não trabalhamos com matemática nem básica, pessoal. 15 dividido por 30 dá 0,5. Então, qual seria a tua nota? 8 menos 0,5, nota final 7,5. Entenderam o parâmetro de avaliação? Por que eu não gosto desse parâmetro e acho que ele é enganoso? Porque daí tu pensaria assim, ó, tá, então a gramática vai me tirar só esse meio pontinho? Claro que não. Faz sentido para vocês?
Se eu ler um texto com 15 erros, tu acha que eu vou dar para ele a mesma nota ignorando os erros ou tu acha que eu vou baixar a nota? Esta aqui, antes de a gente entrar no campo dos erros. Vocês acham que esses erros vão influenciar essa nota aqui? Sim ou não? Claro que sim. Quanto mais erros tu cometer, pior vai ser a minha leitura, menor vai ser a tua nota de partida. Quanto menos erros tu cometer, melhor tende a ser a minha leitura, maior vai ser a tua nota de partida. Então depois eu quero explicar para vocês como é que eu acho que funciona essa interação aqui. Certo, pessoal? Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta e segue adiante, tá? Até daqui a pouco.